Boa tarde, pessoal. Boa tarde de novo, né, para os que já estavam aqui. Gravação iniciada. Hoje a gente vai ver o constitucionalismo brasileiro, certo? Até a Constituição de 1967, que foi mais ou menos onde a professora parou com vocês, para vocês conseguirem se preparar para a prova, tá? E aí a gente continua, né, a partir de 1988, após a AV1. Então, vamos lá, né? A primeira Constituição brasileira, a Carta de 1824, ela também era conhecida como Constituição Política do Império do Brasil ou Carta da Mandioca, certo? E ela foi um período de monarquia constitucional e de poder centralizador aqui no Brasil. Por quê, né? Porque essa carta, ela foi outorgada por Dom Pedro I, certo? Após, né, um período prévio, né, em que o João VI ele tentou aplicar a Constituição de Cádiz em 1812, mas ela durou pouquíssimas horas e teve uma posterior dissolução, né, da Assembleia Constituinte ali em 1823. E aí, né, em 1824, surge, Dom Pedro I estabelece, né, a gênese dessa Constituição, da primeira Constituição brasileira de 1824. E essa Constituição, ela tem essa gênese autoritária, né? Então, ela é conhecida por ser esse pecado original, né? Porque ela vai trazer essa característica que se repete algumas vezes durante a história brasileira de documentos que não resultam de um processo democrático, mas sim partem de um ato unilateral de poder, ou seja, uma outorga, né? E se repete ao longo de vários momentos de ruptura política que são subsequentes aí durante a história do Brasil, tá? Essa carta, né, essa primeira Constituição, ela vai estabelecer algumas características específicas de um Estado unitário, com uma monarquia constitucional, certo? Um poder legislativo bicameral, então composto por uma Câmara dos Deputados e um Senado, com membros que eram escolhidos pelo imperador, certo? Então, não eram votados. A estrutura de poder, ela não tinha uma separação rígida, né? Como a gente conhece hoje, mas ela tinha uma característica, né, de um poder moderador, que era o imperador, no caso, que ele funcionava como base de toda a organização política. Então, ele garantia a supremacia em cima de todos os outros poderes, né? Então, tinham prerrogativas que eram específicas desse poder que moderava, né? E aí, dentre essas prerrogativas, a gente tinha prerrogativas com esse caráter, né, autocrático, de capacidade de dissolução da Câmara dos Deputados, poder de veto absoluto, né, consolidação, a centralização da autoridade nele, e ela também, por ter, né, essa concentração em base em um indivíduo, a gente também tinha um processo de minar, né, esse equilíbrio institucional. Em aspecto de direitos, né, a primeira carta brasileira, ela vai trazer um caráter bem híbrido, porque ao mesmo tempo que ela garantia esses caráteres de direitos civis e políticos, né, de uma liberdade que nasce desse liberalismo europeu, né, bastante influenciado pelas ideias liberais que circulavam na Europa naquele período, e aí a gente tinha, né, direitos civis, políticos, liberdade, propriedade e retroatividade das leis, mas o texto ele convivia de forma tranquila, pacífica, sem nenhuma mudança, com a escravidão, né, não abordando ela diretamente. Então, era na prática, né, apesar de garantir uma suposta liberdade, capacidade de participação, né, era limitada a um certo grupo político. Para além disso, a gente não tinha só, né, essa limitação racial, a gente tinha também uma limitação eleitoral, né, porque a votação nesse período era de voto indireto e censitário, né? Então, a participação política ela era muito restrita a uma parcela específica da população que detinham renda e propriedade. No caráter de estrutura da Constituição, né, a carta ela era semirrígida, então tinha possibilidade de alteração das leis ordinárias, a alteração da própria carta, né, por meio de leis ordinárias.
mas ela vetava o controle judicial de constitucionalidade, certo? Então, ela conferia apenas ao poder moderador, ou seja, o imperador, né, a função de zelar pelo equilíbrio institucional e constitucional. Então, assim, formalmente, né, ela tinha esses princípios liberais, mas na prática tinham vários mecanismos que reforçavam, né, esse autoritarismo e a manutenção de um status quo que na prática era totalmente desigual, tanto em padrões de classe quanto em padrões de raça, certo? Como eu falei para vocês, né, a nível de influência internacional, essa Constituição ela tinha forte influência de um liberalismo europeu e, portanto, né, influência francesa e norte-americana na estruturação dos poderes, né, do legislativo, executivo, judiciário, com a adição desse poder moderador. E ela bebeu de fortes fontes francesas, como é o caso do Benjamin Constant, que ele trazia essa ideia de um poder moderador para solucionar os conflitos, potenciais conflitos entre os poderes. Então, não seria um sistema de freios e contrapesos, mas sim um sistema de um poder, né, que se sobressaía em relação aos outros e, portanto, tinha a capacidade de solucionar os conflitos. Além disso, né, por mais que o Brasil tenha optado a nível de organização federativa, né, por mais que o Brasil tenha optado nesse período por um Estado unitário, né, a gente tinha uma organização federativa, certo? E esse sistema bicameral, né, ele era uma influência também no modelo norte-americano. Então, a gente teve aí, né, a Constituição de 1824 trazendo essa monarquia constitucional também no sentido de reação ao absolutismo que não bem se sustentava internacionalmente, tá? Então, embora ela tenha sido outorgada, né, ela estabeleceu essa monarquia constitucional trazendo uma ideia de buscar estabilidade após a independência, certo? Justamente com aquelas influências do cenário internacional que oscilava, né, entre uma reestruturação absolutista e um avanço constitucional. Nesse período, né, a gente também vai ter uma ruptura com Portugal. Após o retorno de Dom João VI a Portugal, né, o dia do Fico, em 1822, a Constituição, em 1824, ela vai trazer a consolidação jurídica, né, dessa independência. Então, vai, de fato, romper com a política absolutista da coroa portuguesa até aquele momento. A nível de América Latina, né, diferente das colônias espanholas, que tinham diversas repúblicas, foi fragmentado em diversas repúblicas, o Brasil ele optou por um império centralizado, certo? Buscando, então, evitar essa fragmentação territorial, apesar da sua extensão gigantesca, né? Justamente por conta da menor quantidade de espaço em comparativo com o que era territorialmente controlado pelo Império Espanhol, né? Então, para evitar esse risco, né, de revoltas internas e trazer um senso de unidade, foi tratado, né, como esse império centralizado na figura do imperador, certo? Então, antes nesse período, no caso, né, nesse período do regime monárquico do imperador, a gente vai ter dois imperadores, né, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, que vão anteceder a segunda carta, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que vai ser a Carta da República, né? E aí, nesse período, a gente vai ter o desenvolvimento a construção, né, a construção do fim do regime monárquico brasileiro e a ascensão gradual de uma ordem republicana. Por quê? Porque o Brasil ele vai passar por uma série de transformações que, de fato, né, vão se manifestar em diferentes revoltas naquele período. A última tentativa, inclusive, de transformação, né, vai ser ali com a Revolução da Farroupilha, que vai tentar se levantar contra essa monarquia, né? Então, a República, apesar dela ter sido instaurada sem a participação popular de fato, ela ter sido carregada, né, por esse caráter de maior interesse de participação
dos interesses particulares da elite econômica do período, né, a elite cafeira, ainda assim, ela teve uma construção histórica para a chegada daquele momento, né? Mas no sentido estrito mesmo, acadêmico da coisa, o Brasil nunca viveu uma revolução, tá? E aí a gente chega, né, na nossa segunda Constituição brasileira, que foi a Constituição de 1891, certo? A Constituição de 1891, ela vai ser a Constituição da Primeira República, tá? Que no decorrer dessa passagem histórica que eu narrei para vocês, né, a gente vai ter a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, que deixa bem claro, né, o caráter extremamente influenciado pelo constitucionalismo norte-americano, certo? E muito influenciado principalmente no caráter de federação, tá? Então, a Primeira República, né, também conhecida como República Velha, ela foi essa fase de organização republicana nacional, que vai ter um período entre a proclamação da República, de 1889, até a chamada Revolução de 1930, certo? Que vai ser a próxima que a gente vai entender aqui. Então, pela liderança do poder do Estado, a gente vai ter a alternativa, né? A mudança entre confrontos e alianças entre uma oligarquia rural e militares das Forças Armadas, certo? Entre o fim do Império e após a presidência do presidente Prudente de Moraes, em 1894, apenas os militares ocuparam o cargo de líder na Primeira República, certo? Então, esse período, né, ele vai ficar conhecido como a República da Espada. E aí, apenas, né, com a eleição do Prudente de Moraes, certo? 3 anos depois, né, da instituição dessa Constituição, que a gente vai ter o primeiro presidente civil, certo? Dando início agora a uma alternância, né, entre os representantes das oligarquias rurais do Sudeste brasileiro até 1930, tá? Então, a gente vai ter aqui aquele período que na escola vocês devem ter estudado, como a política do café com leite, né? Que vai ser a aliança e a alternância de indicações entre presidentes de São Paulo e Minas Gerais, que foi, assim, um grande auge desse período oligárquico, né? A proclamação da República, em 1889, ela vai ter a posterior, né, convocação de um Congresso Constituinte que vai resultar na promulgação dessa Constituição de 1891, certo? Então, a primeira, se aparecer na prova, por exemplo, uma pergunta, qual foi a primeira Constituição promulgada no Brasil? Vocês não vão colocar 1824, porque a de 1824 foi outorgada, certo? Prestem atenção, porque muito aluno desliza nesse errinho, tá? A gente não tá falando da primeira Constituição do Brasil, a gente tá falando da primeira Constituição promulgada do Brasil. Aí a gente tá falando aqui, então, dessa Constituição de 1891, tá? Por quê? Porque esse período, como ele vai ter essa forte influência do constitucionalismo norte-americano, essa carta ela vai trazer uma maior participação popular, né? E agora uma instituição de uma república federativa. Então, vai ter uma maior autonomia entre os Estados-membros, certo? Mais, inclusive, do que qualquer outra das constituições brasileiras que vieram a posteriori, né? Então, aqui a gente vai ter um federalismo muito parecido com o federalismo norte-americano, como se tem hoje, né? Com bastante autonomia dos estados, tá? O sistema de governo, nesse período, né? Ele era presidencialista, com uma rígida separação de poderes. Então, a gente tinha não tinha mais o poder moderador e incluía também uma previsão de impeachment para o executivo, tá? Na parte de direitos, né, fundamentais, a Constituição ela vai trazer alguns avanços, tá? Então, ela vai trazer os direitos individuais clássicos de liberdade e propriedade, mas ela também vai separar formalmente o Estado da Igreja Católica. E aí ela vai agora trazer a previsão, né, de casamento civil por conta dessa característica do Estado laico, tá? Então, embora ela não tenha abolido o voto censitário, que continua sendo um problema a nível de separação de classes, né? Perdão, ela aboliu, na verdade. Ela abole esse voto censitário nesse período, mas ela ainda vai ter uma imposição de alfabetização. Então, ela não obriga mais que as pessoas tenham uma renda, né, mínima, mas ela ainda vai trazer uma diferença de classes a nível de que só podem votar aqueles que são alfabetizados. E a maior parte dos alfabetizados era quem ainda tinha renda. Então,
apesar dela, de fato, né, não falar que o voto era censitário, na prática, esse voto ele ainda era censitário a nível de critério de alfabetização, certo? Porque boa parte da população não tinha acesso. Quem tinha acesso a estudar, a aprender, a escrever, a ler, era a elite brasileira, ainda era a elite brasileira, né? Então, tinha uma grande exclusão ainda e, portanto, né, uma tensão entre um formalismo que dizia, prevenia, trazia essa ideia de que haveria essa igualdade, mas a realidade social material, né, não era essa. Então, essa democracia, né, dessa República Velha, ela vai ter uma perpetuação desse poder de elites agrárias, certo? Na prática, era como se fosse um voto censitário material, apesar de não ser um voto censitário formal, tá? Só que ela vai trazer, né, uma característica importante a nível jurídico, que vai ser a primeira vez no Brasil a gente vai ter um controle de constitucionalidade difuso agora sendo aplicado, certo? Muito semelhante ao modelo americano, tá? E a gente também vai ter características expressas, né, do habeas corpus, trazendo a ideia dessa doutrina brasileira do habeas corpus. Tem até um texto bem interessante do Luiz Henrique Bozelli de Souza, que ele vai falar, né, desse período da construção da doutrina brasileira do habeas corpus. E aí ela vai ser aplicada para reduzir, né, ilegalidades e abusos de poder. Então, a gente vai ter aqui uma adaptação, né, desse instituto que é trazido do estrangeiro para uma proteção dos direitos nacionais, né, dos indivíduos nacionais, no caso, certo? O problema é que ela dura muito pouco tempo, né? Essa doutrina, durante essa Constituição, ela vai ser restringida pela reforma de 1926. Então, ela acaba durando pouco tempo, né? Menos tempo do que a duração da própria Constituição, certo? E essa Constituição, a nível de construção, né? Ela era rígida, certo? Então, ela protegia a República e a Federação, né? De uma forma mais complexa de mutabilidade dessa Constituição, certo? E aí ela vai trazer também a característica de uma igualdade de representação dos estados, porque, como eu falei para vocês, os estados eles tinham maior liberdade. Então, havia também a necessidade de uma igualdade de representação no Senado, né, para proteção mesmo da Constituição e da ordem republicana e federal na forma como estava posta por aquele processo constituinte, certo? Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter essa forte influência do modelo dos Estados Unidos, por isso que era chamado, né, tá até escrito, eu coloquei essa imagem para vocês terem essa imagética ficar gravada na mente de vocês. Essa ideia de era a República dos Estados Unidos do Brasil, né? Uma estrutura assim bastante descentralizada, então muita autonomia para os estados, né? Que podiam contrair empréstimos próprios, criar forças militares próprias, certo? Muito inspirada na ideia da Constituição dos Estados Unidos. Também vai ter essa característica, né, de uma filosofia francesa do positivismo, né, do Auguste Comte, que vai trazer... A professora, inclusive, citou isso com vocês em sala, quando eu estava presente, da ideia de ordem e progresso, né, a valorização da ciência, a influência dos republicanos brasileiros com base nessa perspectiva de ordem e progresso. E aí, essas características de um Estado laico, né, e separação da Igreja Católica, vem justamente por isso, certo? A gente também vai ter as características de um liberalismo clássico, né, que vai trazer essas liberdades individuais. E aí, formalmente, né, abole esse voto censitário, mas na prática ainda tinha um voto restrito, né? E essa onda republicana, né, ela vai chegar aqui no Brasil por conta de uma onda republicana mundial, certo? Então, ela se alinha, né, a um modelo predominante que já estava chegando na América Latina, tá? E já havia chegado, né, na América do Norte. E aí, quais são os principais pontos de conexão, né, com o cenário global do período? A gente tinha tanto essa separação do Estado e Igreja, certo? Num sentido bem
do liberalismo, né? E a gente vai ter uma inclusão no mercado mundial. Então, essa Constituição ela vai legitimar o regime para tornar ele mais atrativo a capital estrangeiro e, de fato, então consolida o Brasil como essa república, né, agroexportadora, tá? Que até hoje né, o agronegócio ele funciona, ele é produzido para exportação, ele não é produzido para o mercado interno. O mercado interno a gente muito mais consome da produção familiar, da agricultura familiar. O agro em si, ele é agroexportador. Então, o Brasil, ele traz essa tradição desde esse período aí da Constituição de 1891, tá? Nesse período, a gente vai ter, nessa duração, né, de 1891 até a próxima Constituição, né, na verdade, um pouquinho antes da próxima Constituição, porque a gente vai ter ali o período do Júlio Prestes, mas a gente vai ter, né, até mais ou menos 1930, a gente vai ter Deodoro da Fonseca como presidente, Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigo Alves, Afonso Pena, Nilo Procópio Peçanha, Hermes Fonseca, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epistácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz e então o Júlio Prestes, que vai ser eleito em 1930, mas ele não chega a ser empossado, né, por conta da eclosão do movimento revolucionário do Getúlio Vargas, né, e aí a junta governativa ela vai assumir o poder naquele período de 1930, certo? Então, como a gente tinha visto, né, a gente vai ter esse período aí da República da Espada até o Prudente de Moraes, certo? Antes dele, a gente tinha apenas tido representantes presidenciais militares, tá? Então, a gente chega na nossa próxima Constituição, certo? Que é a Constituição de 1934, tá? Essa Constituição, só para eu dar uma contextualização histórica para vocês nesse período aí, de 30, né? A gente vai ter um governo provisório, como eu falei para vocês, após essa revolução do Vargas, né? E essa junta governativa, ela vai ser um governo provisório do Meno Barreto, depois o Isaías Noronha e o Augusto Tasso Fragoso, certo? E ela vai de 1930, de outubro de 1930 até novembro de 1930, certo? E aí depois, em novembro de 1930, a gente tem a ascensão do Getúlio Vargas, certo? Que ele é empossado durante essa revolução. E aí ele se mantém nesse governo provisório até a Constituição de 1934, tá? Quais são, né, essas características da Constituição de 1934? Essa Constituição, ela vai ser a chamada Constituição da Segunda República, certo? E ela vai ter uma tentativa, né, social-democrata. A partir de 1914, como eu tinha falado para vocês, a gente vai estar naquele período, né, da Primeira República, mas a Primeira República ela vai começar a entrar em declínio, certo? Então, a gente vai ter um surto de industrialização, né, que não vai suportar a crise pela qual passava a produção de café. E aí a gente vai acabar, né, escalando até um golpe final com a crise econômica mundial capitalista por conta da crise, né, da Bolsa nos Estados Unidos de 1929, certo? Então, isso chega aqui no Brasil, né? E aí a burguesia industrial, ela entrava em conflito com a política econômica voltada preferencialmente à agricultura, certo? E aí, com essa instabilidade crescente, né, dos acordos políticos, que eram muito característicos da Primeira República, que era aquele toma lá da cá, né, a gente vai ter a insatisfação de um seio do exército, que vai se aproximar de alguns grupos estaduais que se opunham a essa política do governo federal. E aí a gente vai ter, né, as revoltas tenentistas do Rio Grande do Sul e São Paulo, que vão, junto à insatisfação dessas oligarquias, né, com a eleição do Júlio Prestes em 1930, elas vão levar, né, ao impedimento de um presidente eleito e vai ter, então, né, o fim da Primeira República com esse golpe militar, tá? Então, esses primeiros anos, né, da era Vargas, a partir de 1930 até 1934, eles vão ser marcados muito por esse clima de tensão entre as oligarquias, certo? E os militares, principalmente no estado de São Paulo. O que vai ter, né, vai gerar essa Revolução Constitucionalista de 1932, tá? Então, essa Constituição ela vai ser promulgada após a Revolução de 1930
E vai refletir, né, essas características de um período de muita transformação social, econômica e política, que não estava acontecendo só no Brasil, mas que tinha também influências por conta da crise, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Então, essa carta, ela vai ter uma busca, né, por direitos trabalhistas mais assegurados, direitos sociais mais assegurados, certo? Por conta desse reflexo crescente de politização dessas questões sociais, tá? E a pressão dessas novas classes, porque a gente estava falando aqui não mais só de trabalhadores rurais, né, dessas elites cafeeiras, mas a gente estava falando aqui agroexportadoras, mas a gente estava falando aqui também de trabalhadores urbanos, né, com a chegada dessa elite industrial, certo? Então, a Constituição de 1934, ela vai constitucionalizar, né, esses direitos muito relevantes da jornada de 8 horas, do salário mínimo, de um repouso semanal remunerado, das férias, né? Assistência médica, previdência, direito à licença maternidade. Quando vocês forem estudar previdenciário, trabalhista, né, vocês vão ver que essa Constituição ela foi muito relevante nesse período por conta disso, porque ela vai trazer e introduzir essa ideia de uma representação classista, né? Então, ela vai ter, inclusive, uma reserva de 20% das cadeiras de deputados federais, né, para a representação das classes econômicas, justamente com essa intenção, né, de integrar e pacificar essas tensões sociais por meio de uma institucionalização mais balanceada, tá? Então, a gente vai sair daquele período muito do toma lá da cá e demandar, né, essa organização institucional com um pouco mais de participação popular, tá? E das classes sociais, né? Então, a nível de controle de constitucionalidade, a Constituição de 1934 ela vai manter esse controle difuso e incidental, baseado no modelo americano, mas ela vai introduzir também um mecanismo concentrado, certo? Por meio de uma chamada ação direta interventiva, tá? E ela também vai conceder ao Senado essa competência de suspender os efeitos gerais de leis consideradas inconstitucionais pelo judiciário, certo? Então, vai ter, né, um controle concentrado, né, um mecanismo concentrado de controle a partir desse momento, tá? E aí, apesar dessas inovações, desse caráter progressista, né, a gente tinha também uma fragilidade, né, de fato jurídica em relação à instabilidade política do período, né? Até porque essa carta ela foi suspensa apenas um ano depois dela ter sido promulgada. Então, em 1935, com base na Lei de Segurança Nacional, certo? A gente vai ter a ascensão, né, de Getúlio Vargas a esse poder absoluto, certo? Então, a gente vai ver que ela era... O seu conteúdo, o conteúdo da norma, o conteúdo formal da norma, ele não era suficientemente protetor dela mesma, né? Havia alguma espécie de buraco constitucional, né? Uma cláusula, não existia cláusula de barreira de proteção dessa Constituição. E isso é uma falha que se repete em algumas outras constituições do período, né? Inclusive é o caso da Constituição de Weimar, que a Constituição que a gente já estudou, né, do período ali de 1919 na Alemanha, que ela, apesar de trazer muito esses direitos sociais, econômicos e trabalhistas, ela também não tinha essa proteção de si mesma muito bem estabelecida. Tanto é que permite, né, a ascensão do nazifascismo na Alemanha. Da mesma forma que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a Constituição de 1946 também era falha nesse sentido e permitiu a ascensão do período ditatorial aqui no Brasil, certo? Então, o que a gente entende que é relevante, né, no período da Constituição de 1934 a nível internacional? A gente vai ver que ela vai trazer vários reflexos, né, da crise de 1929, da Grande Depressão, certo? Por quê? Porque vai enfraquecer esse modelo agroexportador brasileiro, vai enfraquecer o liberalismo econômico e vai fortalecer um Estado que agora precisa intervir mais na economia para salvar a produção de café e para aumentar essa industrialização, tá?
Vai ter forte influência dessa Constituição de Weimar, como eu falei, certo? Buscando esse Estado social de direito. A gente também vai ter características de uma ascensão de um totalitarismo barra populismo, certo? Então, em 1930, a gente vai ver internacionalmente, né, um forte fortalecimento do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha. E vários regimes de exceção em diversos outros países. E aí, no Brasil, o Vargas, né, buscando meio que conter essas tensões sociais por meio de uma política populista, ele também incorpora, né, aos direitos que ele traz, né, esses direitos trabalhistas para mediar um conflito de capital e trabalho, mas ele também vai trazer características de uma ascensão a um totalitarismo que era explicado, né, e aceito pela população por conta dessas políticas de populismo, certo? Mas que na prática, né, se torna cada vez mais totalitário. Tanto é que a gente vai ter a Constituição de 1937, que é a próxima que a gente vai estudar, que é a polaca, e vai trazer fortes características dessa construção totalitária que estava sendo feita já nessa época, tá? Então, a gente vai sair, né, as partes positivas dessa Constituição, a gente vai sair e se afastar desse liberalismo mais individualista da Carta de 1891, e agora a gente vai ter uma ideia mais estatizante, né? Então, vai ter a nacionalização de recursos naturais, né, subsolo e quedas d'água, a criação de uma justiça do trabalho, e, assim, segue bem uma tendência de intervencionismos no cenário mundial, tá? Só que, né, a gente vai chegar na escalada para a próxima Constituição, que é a Constituição de 1937. E qual é o problema da Constituição de 1937, certo? Gente, ficou um pouco torto aqui, eu vou ajeitar depois quando eu for mandar o slide de vocês, tá? Mas ela vai ser outorgada, né? E ela vai trazer a consolidação do Estado Novo, certo? Então, essa Constituição, ela vai ser conhecida como a Constituição Polaca, né? Justamente por conta da recepção, né, de características da Constituição polonesa, né? E ela vai ser um instrumento, né, que vai legalizar realmente o golpe de Estado aplicado pelo Getúlio Vargas, certo? E por mais que ela previsse, né, algumas disposições transitórias, né, para dissolver os legislativos e convocar um plebiscito, na prática, né, isso nunca acontecia. Então, era uma carta, de fato, de fachada, né? Ela não existia na realidade, no aspecto de proteção de direitos, tá? Mas ela serviu, né, para formalizar e justificar uma concentração de poder no executivo, tá? O texto, ele também, dessa Constituição, ele também vai estabelecer um estado de emergência, certo? Que vai permitir ao presidente suspender direitos e governar sem qualquer controle judicial. Então, a gente vai ter aqui a introdução da figura do tal decreto-lei, né? Que era um ato normativo com força de lei, que era emitido pelo executivo e que tinha essa característica, né, de comandar e governar sem qualquer tipo de controle, né, dos outros poderes. E na ausência, né, do parlamento, que tinha sido dissolvido, o Vargas ele vai utilizar desse mecanismo, então, para legislar sobre praticamente qualquer assunto, né? Era decreto-lei para lá, decreto-lei para cá, realmente, assim, combinando um mecanismo jurídico que parecia neutro com uma ruptura política que leva a uma anulação do poder legislativo, né? Então, ele vai ser realmente, assim, uma onipotência do executivo durante um bom período, tá? Porque não precisava de participação legislativa e a federação, na prática, né, ela não funcionava. Então, a gente tinha aqui uma Constituição que restringia, né, severamente direitos, que previa pena de morte para crimes políticos, né, ou seja, permitia, de certa forma, perseguição política, né? Ela proibia a greve, que tinha sido, né, tão defendida e protegida pelo primeiro mandato do Vargas, certo? E ela vai limitar a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Então, a gente vai ter aqui um executivo que podia superar decisões judiciais de inconstitucionalidade, que podia minar a autonomia do poder judiciário e que não tinha intervenção, né, de um poder legislativo, visto que esse se encontrava dissolvido, né?
Então, ela vai ter essa característica bastante de inspiração fascista mesmo, tá? Autoritária. É, porque, né, ela vai ser regida pelo o Francisco Campos, e o Francisco Campos, ele vai se inspirar bastante no modelo corporativista italiano, certo? Da Constituição polonesa e da Constituição polonesa de 1935. Então, a gente vai ter aqui esse líder, essa característica, né, de um líder forte, sendo mais relevante para a Constituição Constitucional do que a própria democracia liberal. E tinha um clima realmente muito antiliberal, né? A crença de que a democracia liberal ela era fraca e ineficiente e que, portanto, seria justificado o uso de ditaduras para garantir uma ordem, certo? Para garantir uma segurança nacional, para garantir um desenvolvimentismo, tá? Que era uma característica assim bem embebida da Europa continental, tá? Para além disso, o Vargas ele vai utilizar um pretexto do medo, né? O medo comunista muito forte nesse período. Então, ele vai tanto utilizar a existência, né, da intentona comunista, como ele vai produzir na época, né, não era chamado de fake news, mas hoje a gente pode chamar a fake news do Plano Cohen, né, essa farsa do Plano Cohen, que serviu para legitimar esse golpe, né, realmente, assim, se aliando a uma postura bem anticomunista que era predominante em vários países nesse período, tá? Então, a gente vai ter uma forte intervenção do Estado fascista, né, desse período, mas, e aí, assim, com uma intervenção na economia, no controle social, e uma forte perseguição de quaisquer grupos que lutassem por direitos sociais, né, por participação social, e se fossem oposição, né, uma perseguição direta, inclusive pena de morte sendo aplicada, tá? E aí, o que foi, né, essa intentona comunista? A intentona comunista, ela vai acontecer em 1935 e ela vai ser uma série de levantes militares que foram fracassados, né, tanto em Natal, quanto em Recife, quanto no Rio de Janeiro, que vão ser liderados por essa Aliança Nacional Libertadora, que era do Partido Comunista Brasileiro, certo? E ela tinha como intuito derrubar o governo do Getúlio Vargas, justamente para instaurar um governo popular, né, que seria liderado pelo Luiz Carlos Prestes. Só que, né, a revolta ela foi reprimida, fortemente reprimida pelo governo, e ela vai levar a prisões em massa, perseguição de opositores e um endurecimento muito forte do regime varguista, né? Então, o Vargas ele vai utilizar a longo prazo, né, das consequências desse medo que foi gerado por esse levante, para aumentar o poder, né, dele e criar um ambiente de ameaça comunista no país, né? E aí é justamente nesse período, em 1937, que a gente vai ter o forjar, né, do documento chamado Plano Cohen, tá? Em que os militares brasileiros, né, integrantes da cúpula do Exército e da Ação Integralista Brasileira, que, para quem não sabe, né, a Ação Integralista Brasileira é basicamente o nosso movimento fascista tupiniquim, né? Então, eles inclusive pegavam várias características dos povos originários brasileiros, roubavam elas para poder criar esse senso de nacionalismo, né? E uma forte conexão com essas tendências fascistas europeias, tá? Um embranquecimento mesmo das nossas origens indígenas. E, inclusive, é interessante que quando vocês forem ler os doutrinadores mais antigos do direito, né, o caso, acho que um dos mais paradigmáticos é o Miguel Reale, ler sempre com essa pulga atrás da orelha, sabendo que eles eram parte, né, alguns deles, muitos deles, eram parte desses regimes autoritários aqui no Brasil e que contribuíram para esses regimes autoritários na produção científica, da cientificação desse autoritarismo dentro do direito, certo? Então, o Miguel Reale é um que era parte, né, desse movimento integralista brasileiro, tá? E esse movimento integralista brasileiro, né, junto da cúpula do Exército, eles vão simular um plano comunista que supostamente incendiaria prédios públicos e teria a intenção de destruir o comércio e assassinar autoridades. O que na prática era uma grande falsificação, né? Porque nunca existiu de fato isso. O que existiu foi a intentona comunista que queria tirar o Vargas por conta da sua ascensão autoritária, tá?
E aí eles não vão conseguir, né? Mas o plano Cohen nunca existiu. E ele foi chamado, inclusive, de Cohen, né? Com a ideia, a tentativa de associar o plano a um comunismo, um suposto comunismo internacional, que teria toques de antissemitismo também, certo? Com referência ao comunismo húngaro, né? O Bela Kun, né? Então, ele vai servir, né? Esse plano que foi forjado, ele vai servir como pretexto para o Getúlio conseguir cancelar as eleições presidenciais de 1938 e instaurar, de fato, uma ditadura, né? Então, a gente vai ter, em setembro de 1937, o golpe, né? Porque esse plano foi divulgado como real, né? E aí, com base nele, o Vargas, ele declara um estado de guerra que vai de novembro de 1937, 10 de novembro de 1937, e que vai instaurar esse estado novo, tá? Então, a intentona, apesar dela ter criado esse medo real, ela não tinha força bastante para existir. E aí o plano Cohen, ele se torna, né, mais crível por conta da existência dessa intentona. Ele parece uma continuidade dessa tentativa da intentona, só que na prática ele não era real, né? E aí o que a gente vai ter é a aniquilação, de fato, da oposição política, fechamento do Congresso Nacional e a permanência do Getúlio no poder de 1937 até 1945, tá? Então, nesse período, a gente vai ter tanto um governo constitucional, que vai ser eleito diretamente, que vai de 1934 a 1937. E aí, né, quando a gente tem o golpe de Estado, a gente tem o fim da luta sucessória dos candidatos à presidência da República. E a gente tem a entrada, né, o início do Estado Novo em 1937 até 1945, com essa investida outorgada, né, da Constituição de 37, ou a polaca, né? E o Vargas, ele não assina, né, termos para se manter no poder após o golpe de Estado de 1937. Era basicamente como se o mandato dele tivesse sido prorrogado, né? E porque foi cancelado, né, a eleição presidencial prevista. Então não tinha por que ele sair do poder, tá? E aí, no mais, a gente vai ter, né, a dissolução desse Congresso Nacional, a perseguição política da oposição e uma garantia, né, constitucional dessa Constituição outorgada da permanência do Vargas no poder até 45, certo? E aí, em 1946, a gente vai ter uma tentativa, né, de retorno a uma democracia, né, a uma normalidade institucional, tá? Então, a gente vai ter aqui a chamada Constituição Liberal ou República Populista, certo? Que ela vai ascender após a queda do Getúlio, tá? Então, quando o Getúlio ele cai, né, a gente tem a eleição do general Eurico Gaspar Dutra, tá? E aí a Assembleia Constituinte, ela vai criar a 5ª Constituição Brasileira, que vai estabelecer uma separação de poderes, então executivo, legislativo e judiciário, né, freios e contrapesos bonitinho. E em 1950, né, apesar do Getúlio voltar ao cenário político e vencer as eleições presidenciais, apesar da postura nacionalista, né, o governo ele vai receber um apoio dos empresários das Forças Armadas, dos grupos políticos do Congresso, da UNE e de outros grupos da sociedade civil. Então, a gente já tinha aqui essa Constituição que já tinha sido estabelecida. Então, por mais que o Vargas tivesse voltado ao cenário político, ele tinha uma postura e um apoio que mantinha ele meio controlado, sem a possibilidade tão grande de retornar a um período ditatorial como tinha sido o período da Polaca, tá? Só que, por outro lado, né, a oposição do Vargas, ela vai crescer muito e vai se organizar contra o governo. E aí, em 1954, após várias acusações contra o governo, né, na manhã de 24 de agosto, o Getúlio ele comete suicídio, tá? E aí a gente vai ter, né, um breve governo do Café Filho, que vai ser sucedido, né, pelo Juscelino Kubitschek.
que vai trazer esse caráter bem... essa ideia de transformação social, né, industrialização brasileira, a partir de 1955, com essa ideia de 50 anos em 5, né, de uma eleição bem industrial, né? E aí, após ele, a gente vai ter uma eleição mais populista, de caráter mais populista, com o Jânio Quadros, certo? Que ele vai renunciar o mandato no ano seguinte, tá? E aí, na época, foi muito especulado que a estratégia ela tinha sido usada pelo presidente para conseguir que o Congresso lhe oferecesse os poderes, tá? Mas o Congresso ele aceitou a saída dele de forma muito tranquila, tá? Então, quais são as características principais desse período, né? A gente vai ter o fim do Estado Novo, um período de redemocratização, tá? Com a tentativa, né, de superar esse regime centralizador e autoritário do período Vargas até 45. E a gente vai ter uma forte influência do pós-guerra. Então, a gente vai ter um vencimento, né, dos aliados na Segunda Guerra Mundial contra os regimes fascistas. E aí tem uma demanda internacional por uma redemocratização no Brasil, tá? No governo Dutra, a gente vai ter essa transição, né? E aí a gente vai ter essa transição com fortes características liberais, então direitos individuais, inviolabilidade de sigilo de correspondência, igualdade perante a lei, tá? Mas apesar desse processo de democracia, né, a gente ainda tinha várias influências do período varguista, como era o caso do imposto sindical, né, e um período de exclusão mesmo dos comunistas. Então, apesar desse período ter sido chamado de uma redemocratização, ele teve o fechamento do PCB em 1947, então a gente não tinha, de fato, uma democracia, né, total, tá? Mas a gente vai ter um federalismo maior, né, e uma expansão dos direitos à educação. Então, o ensino fundamental ele se torna mais supletivo, a gente tem uma melhora das condições de educação nas deficiências locais específicas e traz algum tipo de normalidade democrática, mas uma normalidade democrática bem liberal mesmo, tá? Bem, ainda com as características bem anticomunistas, que inclusive vão se crescendo, né, até o golpe de 1964, tá? Nesse novo texto, né, da Constituição, a gente vai ter algumas características de extinção da figura do decreto-lei, né? Então, a gente vai ter aqui, né, um retorno do controle judicial como um direito, né? A gente vai ter a incorporação da justiça do trabalho no poder judiciário, certo? E a gente vai ter o reestabelecimento de algumas características de direitos individuais, políticos, né, expansão de direitos trabalhistas, inclusão do direito à greve com participação nos lucros. A gente vai ter a participação e a ampliação do voto feminino, que antes era bastante restrita a mulheres só com cargos públicos remunerados. Enfim, tinha uma série de características positivas, mas também tinham características negativas que permitiram a ascensão posterior, né, de outro regime autoritário aqui no Brasil. E quais eram essas características negativas? A gente tinha uma limitação da cidadania, então o voto analfabeto, né, os analfabetos eles não tinham direito ao voto, continuavam sem direito ao voto, e apesar da educação, o aumento das condições de educação ter reduzido um pouco as disparidades de classe, ou seja, mais pessoas de classes subalternizadas conseguiam a educação suficiente para conseguir votar, ainda assim a gente tinha altos índices de analfabetismo. Então, essa medida ela era uma negativa de cidadania para uma boa parte da população, né? Ela também foi muito prolixa, né? Muito parecida em algumas características com a Constituição de Weimar, e ela vai ter esse problema, né, de uma prolixidade que a gente vai beber, né, na Constituição de 1988. E aí os principais problemas dessa Constituição é que ela tinha uma fragilidade institucional muito grande.
Por quê? Porque nesse período da República Liberal, né, a gente tinha muitas crises políticas, a gente teve tentativa de golpe, a gente teve presidentes com dificuldade muito grande de governar, e aí a gente demonstra que a Constituição em si, ela não tinha como garantir essa estabilidade de poder. E ao mesmo tempo a gente tinha uma conciliação muito grande com o conservadorismo da época, né, que apesar da retomada de direitos à greve, direitos trabalhistas, essa Constituição ela também foi um compromisso muito grande com as forças liberais e as forças varguistas que tinham sido ditadoras no período anterior. Tá? Então, a gente vai manter estruturas conservadoras que freiam reformas sociais necessárias para a época. E, além disso, ela tinha caráter muito interventor, né? Então, ela era muito centralizadora em alguns aspectos. E aí, né, ela vai, nesse período, né, ela existe aí durante o mandato tanto do José Linhares, quanto do Henrique Gaspar Dutra, quanto do Getúlio Vargas, o retorno do Getúlio Vargas, né, o Café Filho, o Carlos Luz, certo? O Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli e o João Goulart. E aí, com o João Goulart, né, que ele assume a presidência, né, por força da emenda constitucional, que instituiu um sistema parlamentar de governo, a gente vai ter a escalada de uma crise política que vai decair, né, na Constituição de 1967, que vai ser posterior a esse período do golpe. Mas antes a gente vai entender o que foi esse golpe de 1964, tá? O golpe de 1964, ele vai ser esse movimento, né, civil-militar, que ele vai depor, né, vai derrubar o presidente, o Jango, né? E o Jango, ele era, assim, tratado como muito de esquerda, apesar de que ele tinha medidas bastante liberais, certo? Mas na época, por conta esse medo, né, anticomunista, pós o período da Segunda Guerra Mundial, né, com o início da Guerra Fria, a gente tinha ainda um mundo muito polarizado, né, entre Estados Unidos e o RSS. E aí, o Brasil, tendo se alinhado com os Estados Unidos, né, tinha uma política interna de ilegalidade do Partido Comunista, de perseguição de quaisquer ideias mais à esquerda, né? Então, a gente vai ter aí uma justificativa de um combate, né, ao comunismo e à corrupção que estaria conectado. E aí isso por quê? Porque esse medo do comunismo, esse Red Scare, né, ele era muito integrado na sociedade, né, muito integrado na cultura, na imprensa, né, hoje em dia a gente sabe, né, com participação também de organizações do governo dos Estados Unidos que tinha interesses por conta dessa polarização mundial, né? Então, para além dessas problemáticas de um medo do Jango ser esse comunista do mal, a gente também tinha uma série de problemas de inflação, de crise econômica, certo? Uma forte oposição conservadora que não queria essas reformas de base, como é o caso, né, da reforma agrária, educacional e eleitoral, que são medidas, na verdade, bastante neoliberais, mas que na época foram tratadas como medidas comunistas, socializantes, né, de trazer um socialismo para o Brasil, o que na prática não é. A reforma agrária, inclusive, ela foi feita nos Estados Unidos, é uma medida liberal. A reforma educacional é uma medida liberal. A reforma eleitoral é uma medida liberal, né? Porque elas todas não permitem um processo revolucionário, elas são institucionais e, portanto, conservadoras no sentido de conservação da realidade liberal do período, mas foi vendido como se não fosse assim, né? Como se fossem propostas de um líder comunista, né? E aí a gente vai ter essas tropas militares que elas vão iniciar um levante em Minas Gerais, né, que vão forçar o Jango a buscar asilo político no Uruguai. E aí quando o Jango ele sai, né, o Congresso Nacional ele vai declarar a vacância do cargo de presidência e aí a gente inicia o regime militar, né, que vai ser marcado por supressão de direitos, né, fechamento do Congresso Nacional,
repressão política, né, repressão de direitos, censura, atos institucionais, institucionalização da tortura, certo? Uma série de caráteres, assim, bastante autoritários, né, de apagamento realmente de vidas, né, e de indivíduos da história, porque a perseguição foi tamanha que até hoje tem corpos que a gente nunca localizou, né? Boa parte das famílias nunca encontrou as pessoas que sumiram nesse período, tá? Então, a gente vai ter aí, né, essa Constituição que ela permitiu isso, porque ela era, essa Constituição de 1946, ela era muito liberal, mas ela tinha uma instabilidade, né, por conta do período político. E aí, por ela ter essa fragilidade interna, assim que eles conseguiram fazer com que o presidente saísse do país, imediatamente a gente teve a instauração do regime e a escalada, né, desses anos de chumbo, tá? E aí, nesses anos de chumbo, né, a gente vai chegar à Constituição de 1967, barra o emendão de 1969, certo? Então, quando a gente tem essa crise política, né, e social de março de 64, a gente vai ter tropas de Minas e São Paulo que saíram às ruas, né, com apoio do Magalhães Pinto e do general Olímpio Mourão Filho, e a gente vai ter aqui um movimento, né, com a ideia de livrar o país dessa corrupção, desse comunismo, né, e aí a gente vai ter, portanto, a entrada do regime que muda as instituições democráticas do país, instaura os atos institucionais e a gente vai ter, né, em 9 de abril, o decreto do ato institucional número 1, que ele vai cassar o mandato de vários políticos, vai tirar a estabilidade dos funcionários públicos, mas que formalmente mantém essa Constituição de 1946, que ela fica meio ali de fachada, porque na prática não estava funcionando, até porque os parlamentares, por exemplo, eles têm as suas imunidades suspensas, né? A gente vai ter aqui a autorização de um comando supremo da revolução, que, entre muitas aspas, né? Porque não foi uma revolução, foi um golpe. A distinção terminológica entre o termo de revolução e o termo de golpe, né? É que o golpe, ele envolve apenas uma subversão de poder, uma troca de alternância de poder por força não democrática, enquanto a revolução ela seria uma mudança estrutural da sociedade, ou seja, uma mudança entre os processos de classe ou as disparidades que são existentes. No Brasil nunca aconteceu, nos termos técnicos, uma revolução. O que aconteceu foi uma mudança de golpe de Estado, né, por meio da tomada do regime militar. Então, vários governadores, né, dos estados de Pernambuco e Sergipe pedem os seus mandatos. A gente vai ter um governador de Goiás que vai ser deposto em novembro de 64. A gente vai ter várias figuras que tiveram mandatos cassados e sofreram suspensão de direitos políticos, como é o caso do Jango, do Brizola, né, o Jânio e o Juscelino, certo? Então, a gente, em 64, né, vai ter a ascensão do Castelo Branco como o primeiro presidente do regime. E em 67, né, a gente vai ter o Marechal Costa e Silva, que vai assumir a presidência e, em seguida, vai decretar um dos mais memoráveis, né, atos, que vai ser o AI-5, que vai fechar esse sistema político e ampliar a repressão da ditadura. E aí, em 67, a gente vai ter como promulgada, no contexto de várias ditaduras militares que estavam ocorrendo na América Latina, por conta também dessa intervenção estadunidense, como eu já tinha conversado com vocês, por conta dessa ameaça vermelha, esse pavor vermelho, o fantasma do comunismo, o Red Scare, que era esse espectro mesmo, né, que é até meio irônico, porque uma das primeiras frases do manifesto do Marx, ele fala, né, que tem um espectro que assombra a Europa, que é o espectro do comunismo. E, de fato, cria-se esse fantasma do comunismo aqui na América Latina, no mundo todo, mas na América Latina de forma muito forte, por a gente ter tratado nesse período como esse quintal dos Estados Unidos, né.
E aí a gente vai ter esses atos institucionais que vão se sobrepor à instituição da Constituição de 1946 até a elaboração da nova Carta. E aí, com a elaboração da nova Carta, né, a gente vai ter só uma continuação dessas repressões autoritárias. E a emenda constitucional do emendão, né, de 69, ela vai fazer parte dessa nova doutrina de uma Constituição outorgada, e ela vai trazer, né, esses caráteres de um constitucionalismo autoritário que mantinha uma aparência de normalidade. Então, ao mesmo tempo que a Constituição e o emendão de 69 vão falar, né, de uma federação, de uma república como cláusulas pétreas, a carta, de fato, ela tira esses conceitos no seu conteúdo substancial. Então, a gente tem um poder que é amplamente concentrado na presidência da República, certo? No Executivo, que tinha, né, prerrogativa de ditar e editar decretos-leis e leis delegadas, certo? A gente vai ter cassação de mandatos, a gente vai ter uma união que centralizava todas as competências e recursos, minando completamente a autonomia dos estados. A gente tinha um texto que, apesar de prever, né, direitos individuais e políticos, também tinham um descompasso pela toda a perseguição política, a tortura, etc. E a gente tinha aqui a construção com o emendão, né, de atos institucionais que suspendiam direitos e garantias constitucionais. Então, a gente vai ter também a instituição da pena de morte para crimes contra a segurança nacional. O que crime para a segurança nacional significa? Pode significar literalmente qualquer coisa que a cúpula, né, militar considerasse que fosse. Então, se você lia um livro que aparentava ter um teor discordante do regime, ou se você escrevia uma música e divulgava ela com teor discordante do regime, ou se você ia às ruas e falava com alguém discordante do regime que estava sendo perseguido, você podia ser considerado uma ameaça contra a segurança nacional e, portanto, pena de morte, né? Tortura até pena de morte. Então, a gente vai ter aqui essa forte característica dessa doutrina de segurança nacional, sendo muito característica dessa influência, né, dos Estados Unidos nessa defesa do hemisfério todo, né, contra o comunismo. E aí vai justificar, né, repressão interna, perseguição de opositores, e vai ser característica de vários países aqui da América Latina que se tornam coniventes com essas características dos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai ter o que nesse período, né? Uma maquiagem constitucional muito grande até 67. Depois a gente vai ter um período de autoritarismo, né? De muito, muito forte, de 64 a 74, tá? Aí a gente vai ter o período do Castelo Branco, que vai de 64 a 67, que vai ser o primeiro presidente militar, que vai estabelecer, né, as bases desse regime e promover a Constituição de 67. O Costa e Silva, ele vai continuar a política autoritária, e aí aqui ele vai começar a enfrentar a oposição com perseguição política aberta. O Médici, que vai de 69 a 74, ele vai ser o mais repressivo, né, da ditadura. E aí aqui vai ter um período muito intenso de censura e perseguição mesmo, dos períodos mais rígidos. As pessoas desapareciam com certa constância nesse período, certo? E foi muito, por conta dessa censura, né, foi muito vendido como se isso não acontecesse. A população não sabia que as pessoas estavam desaparecendo. Você só ficava sabendo que alguém tinha desaparecido se fosse alguém próximo de você. Porque na prática tudo era escondido. Então a imprensa continuava normal, divulgando as coisas bonitinhas, né? Falando como se nada estivesse acontecendo, elogiando as políticas do governo. Então, as classes que não eram diretamente impactadas e perseguidas, né, como era o caso dos povos originários, como era o caso dos estudantes, das pessoas com participação política, as classes que não faziam parte disso, né, que não tinham acesso a esse conhecimento por conta do período de censura, muitas vezes sequer sabiam o que estava acontecendo, tá?
Aí a gente vai ter aqui uma abertura política de 74 a 85, certo? Que vai acontecer muito por conta do Geisel e do Figueiredo. O Geisel, ele vai iniciar um processo meio gradual, né? Com uma abertura mais segura, mais lenta, para uma ideia de transição à democracia. E aí o Figueiredo, ele vai continuar esse processo de abertura, né? E conduzir mesmo para uma transição de redemocratização que vai terminar com a eleição indireta do Tancredo Neves, certo? E a promulgação da Constituição de 1988. E aí, como é que isso acontece? Né? A gente vai ter essa abertura e pressão por reformas que vai trazer um pluripartidarismo e uma lei de anistia por conta do Geisel, tá? Então, o Geisel, que foi sucessor do pior período da ditadura, que era o Médici, ele vai, nesse processo de abertura, ele vai acabar com as 5, tá? E ele vai impor o general Figueiredo para a sucessão. E aí o Figueiredo, ele vai decretar, né, essa lei de anistia e o reestabelecimento de um pluripartidarismo. Claro que era ainda um pluripartidarismo meio de fachada, tá? Mas que ele vai dar espaço para movimentos populacionais como o movimento das diretas já, que vai acontecer ali em 1984. E aí esse movimento das diretas já, ele vai começar a mobilizar, né, milhões de brasileiros que pediam as eleições diretas para presidentes. Só que, né, a gente vai ter aqui o Tancredo Neves, né, que ele se elegeu, que ele concorria com Paulo Maluf. Só que o que a gente tinha aqui, né? Um período de acalmamento político. Porque o que acontece? A gente faz, por conta dessa transição gradual, dessa redemocratização que passou mão na cabeça e que permitiu a lei de anistia, a gente teve só uma remaquiagem, né, de coisas que meio que se manteram. Então, teve participação, né, de um Congresso Nacional que existia durante o período militar. Esse mesmo Congresso, ele foi o Congresso que moldou a nossa Carta de 1988. Então, toda a transição, ela foi uma transição de um direito anestésico e amnésico, né, de esquecer e deixar para lá o passado do que tinha acontecido, em prol, né, de uma coesão nacional, de uma busca por uma redemocratização. Mas a custo de quê? A custo de ignorar todo um período de radicalização do regime, né, de supressão de direitos, de estado de exceção, de forte polarização, né, de reconhecimento dos militares como legitimadores do seu próprio poder, de determinação dos fins dos partidos políticos e do sistema de eleições, colocação de sistema de eleições indiretas para presidente e vice-presidente, né? A gente tinha aqui a eliminação do voto secreto e direto. A gente cria e determina, nesse período aí mais pesado da ditadura, né, os crimes contra a segurança nacional, que seriam julgados por tribunais militares, apesar das pessoas que estavam sendo julgadas serem civis. A gente vai ter o estabelecimento de eleições indiretas para governadores, limitando a participação direta da população. A gente vai ter a elaboração de uma nova Constituição, né, com a AI-4, uma Constituição que permite ainda mais a manutenção desse regime, né? E o AI-5, que foi o pior de todos, com essas medidas de fechamento do Congresso, implementação de censura prévia dos meios de comunicação, intervenção militar, suspensão dos direitos civis e políticos, suspensão do habeas corpus, que são parte das garantias fundamentais, enfim. Tudo isso nesse período. E quando a gente tem esse processo de transição, o que a gente tem nessa calmaria do processo de transição, né, que passa aí por 2 mandatos, tanto o mandado do Geisel quanto o mandado do Figueiredo, depois ainda um período do movimento das diretas já. Só aí a gente chega na Constituição de 1988. E essa Constituição de 1988, ela vai ter forte participação dos mesmos membros do Congresso Nacional. Então, realmente, assim, uma interferência, né, de interesses, inclusive interesses de anistia, né? Vamos esquecer o passado, vamos esquecer o que foi feito durante a história, tá? Vai sim, Dimitri. Então, pronto, gente. Aqui a gente acaba a parte que a gente precisa até o estudo
da parte do constitucionalismo. Aí aqui agora eu vou parar de gravar, porque a gente vai ver a questão da revisão das questões.